Olá, pessoal. O papo estava tão dinâmico, né, que eu acabei me, me perdendo aqui nos comentários e nas falas do pastor Dadson. Eu não vi o sistema, né, aqui comunicar que estaria desligando, porque você que me acompanha nas lives já sabe que é normal, né, essa desconexão. Mas obrigado porque você já está voltando e está voltando ligeirinho. Espero que o pastor Dadson também, né, esteja nos acompanhando agora. Já chegou aqui, pronto. Vamos estabelecer conexão, viu? Só um instantinho que eu vou conectar aqui com o nosso convidado dessa noite. Tá bom? Marla chegando, um abraço para Marla, um abraço para Estou aqui. Pronto. Eu estava dizendo que o papo estava tão interessante. Quero aqui mandar um abraço para os nossos pastores lá da IEQ Paralela, pastor Reginaldo e pastora Priscila, a Ana Paula Bacelar, acho que é lá de Araras, que estava com a gente. Uhum. Estética Fêmea, nossa coordenadora de casais lá da região de Segunda Itabuna. Lívia e Ed. Amém. O perfil dela é esse aí. Um abraço para toda essa turma aí que está chegando aos bolos. Pastor Fábio lá dizendo, voltamos, está forte. Né? Glória a Deus. O pessoal da IQVP, né, que de Jauá, a igreja, está dizendo meu pastor. Eu estou sentindo aqui orgulho nesse pronome possessivo, viu? Meu pastor. Amém. Mas também aqui Jauá botou também paz, meu pastor. Isso é para não Glória a Deus. termos vítimas de inveja. Pastora Marília chegando. Vamos lá. Então, voltando ao assunto, né? Aquele que habita, né, é aquele que desfruta da intimidade, né? Aquele do secreto, que desfruta da identidade. Não, e da intimidade, né? É. E Jesus, de alguma forma, você falou aí que todo mundo quer a bênção. Existe um episódio muito, muito curioso, porque algumas pessoas veem assim, Jesus assim como cruel, mas aquele episódio da mulher cananeia, que vai atrás de Jesus clamando, se humilhando, buscando a cura para sua filha que estava em casa terrivelmente endemoniada, e ele diz assim, ó, eu vim para as ovelhas de Israel, e não é lícito tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Então Jesus mostra aí, de alguma forma, que existem bênçãos e bênçãos, existem coisas que são para uns e não são para outros. Ele, de alguma forma, estava ali também desenvolvendo a fé da mulher, né? Produzindo musculatura espiritual. E aquela mulher, numa visão espiritual e numa atitude de perseverança, ela diz o seguinte, mas, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E aí ela é abençoada. Aleluia. E até hoje a gente fala no nome dessa mulher aí como um grande exemplo de fé e de perseverança. Quantas pessoas às vezes desistem da igreja porque no dia que quer falar com o pastor não está com agenda. Ela acha que a gente tem que estar... Nem médico de emergência está à disposição. Ela acha que a gente tem que atender. Às vezes some da igreja há 10 anos. No dia que chega, ela quer horário marcado. Nem hoje, em clínica particular, você tem horário marcado. Você marca 9 horas. E só vai ser atendido. E quer que a gente atenda. Então é isso aí. Então, Salmo 91 começa respondendo. Para quem é as bênçãos que depois a gente vai detalhar? Para aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esse vai viver da experiência de poder, né, estar à sombra desse onipotente, né? E o onipotente aqui, de alguma forma, já nos dá o descanso de saber já uma característica, né, da personalidade divina. Ou seja, onipotente significa todo-poderoso. Todo pode contra tudo e nada pode contra ele. Então, laço do passarinheiro não assusta, peste perniciosa não assusta, né? Tem a espanto outra, noturno. Espanto noturno não assusta, seta que voa de dia não assusta. Qual que vem depois? Aqui, peste que anda na escuridão. Peste que anda na escuridão. E não chega na porta da casa. E nem mortandade que assola ao meio-dia sentará na mesa para comer com você. Deus não entrará na tua casa. Em nome de Jesus.
Distanciamento social, bem longe. Tá ligado, hein? Ô, pastor Antônio, você sabe que o Salmo 91 tem 17 milagres. 17 milagres. Isso dá 17 lives. Acho que a gente já está com Acho que a gente já está aí com a agenda já para live até dezembro. Você tá bom para stand-up, viu, amigo? O quê? Danilo Gentili tá perdendo seu lugar, viu? Pronto, vamos fazer aí no YouTube, aí, quem sabe... Veja bem, um dos 17 milagres do Salmo 91, pastor Antônio, além dos livramentos da peste perniciosa, um dos 17 milagres, sabe qual é? Não. É que você não vai morrer tão cedo. Oh, que bênção. Boa notícia aí, pessoal. Pessoal que tá eu sou o primeiro. COVID, eu sou o primeiro. Quem é o segundo? Eu sou o primeiro. Estamos empatados. A gente está do lado da fila. Veja bem. Aí alguém me perguntou, mas aonde isso, pastor Daides? Eu falei, é só você olhar o finalzinho do versículo 16 do Salmo 91. Deus dizendo assim, ó, se você andar comigo, habitar no meu esconderijo, estiver na minha presença, desfrutar da minha intimidade, eu lhe darei abundância de dias. Aí depois assim, ó, e lhe mostrarei a minha salvação. Olha aí Deus dizendo, depois de você viver bastante, você continua vivendo comigo. Aí eu te mostro a minha salvação, ou seja, aí eu te tiro da terra e te mostro a minha salvação. Aí, vamos lá, tem uma pergunta polêmica que alguém me fez essa semana. Essa semana não, semana retrasada. Alguém me disse assim, pastor, e eu sei que os seus ouvintes, aí, os seus telespectadores, os internautas, devem estar querendo fazer essa pergunta. Pastor, e o que o senhor diz dos cristãos e até pastores e já morreram nessa crise do coronavírus? E o que o senhor diz dos cristãos que morreram? Essa pergunta é delicada, com todo respeito a quem fez. É igual aquelas perguntinhas que a turma fazia para Jesus, que se você disser uma coisa... Mas eu tenho a resposta. A resposta dessa semana. Isso é uma pergunta de Sofia, viu? Uma pergunta exatamente. Para sábios. Vamos ver aí a sua resposta qual foi. Eu respondi, eu disse para a pessoa, eu disse, irmã, existem 2 tipos de nascimento e existem 2 tipos de mortes. 2 mortes e 2 nascimentos. Dá título de livro. Entendeu? Isso dá título de livro. Vamos lá? Eu disse, a primeira morte é a morte que todo ser humano vai morrer um dia. Negro, branco. O homem está ordenado morrer uma única vez e depois disso vem o juízo. Ok? Negro, branco, pastor, padre, católico. Falei, então todo mundo morre. Seja crente ou não crente, espírito. A Bíblia diz que o sol que bate no quintal do justo, bate no quintal do injusto. A chuva que cai no quintal do ímpio, cai no quintal do crente. É independente. E às vezes o crente não tem nem quintal. Nem quintal tem. Aí eu disse, só que no livro de Apocalipse, capítulo 3 está escrito, ao que vencer e andar comigo, lhe darei direito a comer da árvore da vida e não sofrerá o dano da segunda morte. E essa é a mais assustadora. A mais assustadora. Porque o próprio Jesus falou, né? Olha, vocês têm medo daqueles que podem tirar a vida, essa vida aí que você falou, né? Essa vida terrena, mas deveriam temer aquele, né, que tem o poder. A Deus. Que tem o poder tirar a vida e lançar a alma no inferno. Então, no livro do capítulo 19, a Bíblia fala que o inferno e a morte será lançado no lago de fogo e enxofre. Aí a Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre é o dano da segunda morte. Está escrito lá. Então vamos lá, vamos lá para você entender. O primeiro nascimento nessa terra é o nascimento quando você nasce da sua mãe. Só que Jesus falou de um segundo nascimento, que é o nascimento de nascer no Espírito. Falou com Nicodemos. Isso. Nicodemos disse, eu porventura vou voltar ao ventre da minha mãe? Jesus disse, Nicodemos, é aquele que nascer da água e do Espírito. Então, vamos lá. Quem nasce Nicodemos pensou que era espiritismo.
Nicodemos não pensou que era é. uma regressão biológica. Então vamos Nicodemos traduzir. pensou que era alguma ciência nova, Exato. Vamos com lá. alguma pílula da Quem, juventude, mas não era. vamos lá. Quem nasce duas vezes nesta terra morrerá só uma vez na vida. Mas quem não aceitar nascer duas vezes nesta terra morrerá duas vezes na vida. Meu Deus, isso é forte demais. Isso é forte e filosófico. Repete de novo, porque se a pessoa não tiver com a velocidade do processador, ele não vai entender, mas é Do forte. rema. Vamos lá. Pastor, Não, eu não fale quero a frase aceitar de novo. Jesus. Fale Eu a não frase quero que aceitar Jesus. eu vou decodificando, eu vou traduzindo, eu vou... Eu não quero me batizar nas águas. Eu não quero aceitar Jesus. Você nasceu uma vez só. Você nasceu da sua mãe. Quando você morrer, você vai morrer a morte física e vai passar pelo dano da segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Porque O que nasceu você só uma está vez. dizendo, traduzindo, uma pessoa que nasceu, como qualquer bebê nasce numa maternidade, segue o fluxo da vida biológica, mas não tem o nascimento que Jesus falou. E depois Paulo reforça lá em 2 Coríntios 5,17, falando dos Exato. efeitos. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas Nasceu velhas de passaram, novo. tudo se fez novo. O que vai Nasceu de acontecer com novo. essa pessoa? Quando ela perder a vida biológica, ela vai ter a morte, que é a perda, a falência do A morte corpo, física. né? E a falência no sentido da morte eterna. Lembrando, Exato. né, esse detalhe aqui, que morte eterna, o cara pensa que vai ficar dormindo eternamente. É na casa Não. do diabo, mas ele vai estar dormindo. É bom lembrar que vai ter um Não. estágio de consciência. Quando Jesus conta Exatamente. aquela parábola do rico e Lázaro, né? O Lázaro, O rico. não, o rico, né? O rico, ele estava consciente do seu sofrimento e ele clamava por um pingo d'água, né? A Abraão, né? Porque Lázaro estava no seio de Abraão. Então a gente Exato. mostra que esse estágio aí de morte eterna, né? Aquela morte igual a que o corpo tá passando, né? Ali Exato. estagnado na sepultura do cemitério ou sendo até decomposto. E claro que depois, na ressurreição dos mortos, vai acontecer um fenômeno, mas aí é outra Sim. história, é outro dia, outra live, né? Exato. Mas é bom a pessoa entender, porque tem muita gente que diz, mas aí se eu morrer, eu estou morto mesmo, acabou. Não, não é acabou. Não. Aí é que começa o jogo, né? Aí é que começa. Quem não aceitar nascer duas vezes nessa terra, terá que aceitar morrer duas vezes depois da morte física, no caso, sofrerá o dano da segunda morte. Quem aceitar nascer uma vez só e não aceitar segundo nascimento, morrerá duas vezes. Mas quem nascer duas vezes, morrerá uma vez só. A minha pergunta é, eu perguntei para a pessoa, o que você prefere? Nascer duas vezes nesta vida para morrer uma vez só, ou nascer uma vez só para morrer duas vezes? Então, crente não morre, crente é promovido, porque o apóstolo Paulo disse, enquanto eu estou vivo, é Cristo, mas morrer para mim é ganho. Eu disse, todos esses cristãos, pastores, etc., que morreram, não estão morrendo, eles estão sendo promovidos. Agora, o ímpio, não. O ímpio está sendo colocado para viver o dano da segunda morte. Se eu não estou equivocado, porque eu estou falando de memória, não sei, talvez eu não fale a frase na íntegra, mas Miles, né, Miles Monroe, um grande pregador, né, que Deus já o chamou, ele dizia assim, a maior tragédia não é morrer, a maior tragédia é viver sem propósito. Uma vida, né? Sem propósito. Uma vida sem propósito. Né? Verdade. Então, é isso aí. Então, uma das bênçãos do Salmo 91, como é o título da nossa live, é vida que a pessoa longa. Não vai morrer tão cedo. Esse é um dos milagres. Já começa que ele já recebe o espírito de sabedoria, né? Então, exatamente. A gente sabe, tudo bem que na questão do Covid, aí existe uma série de fatores, né? Que se a gente for ficar desmembrando,
E também a gente Claro. não pode analisar o todo com uma única fala. Aí a gente seria extremamente irresponsável, né? Exatamente. E aí é claro que a mídia perseguidora ia pegar e dizer, ó, falou disso, mas a gente não pode pegar tipo quase 1 milhão de casos e resumir isso numa teoria numa tese de uma frase. Mas a Sim. gente precisa aqui deixar claro, né, que a partir do momento que você aceita Deus, né, você aceita esse pacto, essa aliança, De ser aquele. essa coisa de ser o que está habitando com ele, você vai viver o quê? O privilégio, primeiro, de ser guiado por ele. Paulo diz, né, os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Por Deus. Deus, nascidos de Deus. E que espírito é esse? É o espírito de sabedoria e de conhecimento. Já Verdade. começa tendo a questão do temor. Então, em muitas enrascadas que o ímpio entra, o pecador entra, o escarnecedor entra. Eu estou pegando aí os 3 grupos que está lá no Salmo 1º, que é o Salmo da Felicidade, né? Exato. Então, muito embaraço que essas pessoas desses grupos entram. Aquele que teme a Deus já não vai nessa barca. Então, ele já tem uma qualidade de vida maior. A gente vê que quando a gente vai no médico e passa por aquele processo de entrevista, eu não estou bem lembrado, tem uma palavra que é anamnese, eu não sei se é isso, eu não quero cometer o erro, que é aquelas perguntas que faz, você fuma, você bebe, você... A triagem. Eu acho que o nome é esse que dá aquele tipo de questionário que eles fazem, às vezes verbal, para ver o estilo de vida da pessoa. E aí, quando eles veem que a pessoa não fuma, não bebe, não perde noite, não sei o quê, eles já colocam a pessoa assim num grupo de pessoas, como é que eu posso dizer assim, que tem um estilo mais de vida saudável, né? Então já começa por aí. Então, servir a Deus não é somente uma questão de ter a vida lá na frente plena. É já ter a vida abundante agora. Paulo... Tem uma pessoa fazendo uma pergunta aí, pastor Antônio. A Ana Paula está dizendo aqui, deve ser alguém da área aí de medicina. É isso mesmo, pastor, é anamnese o nome, viu? Uma pessoa fez uma pergunta antes aí, sobre adiantar o tempo da morte. Leia aí. Acredito que todos tenham um tempo determinado para a primeira morte, mas algumas pessoas adiantam esse tempo. O que o senhor acha, pastor Davidson? Com certeza, não tenha dúvida. Se a pessoa procurou a maldição, pegou uma arma na mão, foi fazer um assalto a banco, o que é que ela estava procurando? Tomou um tiro da polícia, ela estava fazendo o quê? Adiantando a morte dela, não tenha dúvida disso. Que muita gente adianta a própria morte. O cara pega uma moto Kawasaki, sai correndo a 300 km por hora, dá de cara no poste, o que é que ele fez? Sem capacete também. Apesar que podia também estar com capacete, pouca diferença. Numa velocidade de 300 por hora. Não tem capacete que salva o cara batendo uma moto a 300 por hora, 250 por hora. Não tem. Aí adiantou, literalmente adiantou. A gente tem aqui na igreja, inclusive amanhã de manhã, aproveitar para quem é do nosso aprisco, a gente tem escola de princípios. E eu sempre falo, quem quebra princípio acaba quebrando a cara lá na frente, né? Exato. Então, quando as pessoas quebram princípios, é igual alguém que vê a sinaleira fechada, que a gente chama sinaleira, tem lugar que chama de semáforo, tem outros lugares que chamam de outra forma. Exato. Né? Então, quando a pessoa está lá, o sinal vermelho para o carro, para o veículo, e ele toma a decisão de passar num cruzamento primeiro, desobedecendo a legislação, e segundo, assumindo o risco, né? Exato. É claro que ele vai estar aí, né, abreviando, né, aquilo que ele poderia... Os dias dele na terra. Exatamente. Não vai ter abundância de dias na terra. Exatamente. Saindo do Salmo 91 aí. É aquilo que a mulher cananeia conseguiu desvendar. Ela percebeu que os filhos desperdiçavam bênçãos. Tudo bem, tem bênçãos que são filhos, mas eles deixam cair da mesa. Eles não comem tudo, eles não se alimentam de tudo. Então, essa para mim já me serve, né? Verdade. Com certeza. Essa é a palavra.
Essa é a palavra. Então, o Salmo 91, Deus me deu a graça de fazer uma descodificação espiritual. Inclusive, numa outra live, se der, eu vou estar te falando sobre o anjo do Salmo 91. Pronto. Existe um anjo que trabalha especificamente sobre o Salmo 91. Baseado nisso, nós vamos estar falando numa outra live, se Deus assim nos permitir. Pronto. Isso já é uma despedida já da live? Não, Ah, jamais. Então, pronto. Né? Manda ler alguma pergunta de alguém, se tem alguém que quer fazer alguma pergunta aí. Vamos lá? Se tiver alguma pergunta, coloca aí no alguma pergunta sobre algum assunto. Estamos aqui para responder. Perguntem tudo que quiser que eu vou responder o que eu sei. Vamos lá? Parabéns, Ana Paula está dando. Ivani de lá de Araras entrou. Ivani é minha amiga de adolescência. Quem? Ivani é minha amiga de adolescência de lá de Araras, São Paulo. Tem muita gente de Araras ele acompanhando, hein? Poxa, a gente já está interestadual aí, graças à sua live, viu? Que legal, bacana. Um abraço aí ao pessoal, viu? Tá certo, é isso aí, meu amigão. Enquanto a gente está nesse momento de merchandising, você não quer falar logo da outra live que a gente vai estar fazendo e aí pelo seu Instagram? Sim. Terça-feira, tá de pé, tão certo quanto o ar que a gente respira. Terça-feira, 8. Não. Então, se é terça-feira, não está tão certo como o ar que a gente respira, não. A gente combinou segunda. Segunda, homem? Porque terça eu tenho faculdade da vida, eu tenho uma turma que eu vou estar lecionando. Ah, mas você chega às 10? Hã? Você chega às 10? Eu termino por volta das 10 da noite. Aí eu vou de 10 à meia-noite. Aí... Eu vou só confirmar direitinho com a Bispo, a minha esposa, mas com certeza não haverá nenhuma contraposição. Segunda-feira, então, nós vamos fazer a live, a Gênese do Casamento, que aí eu quero que você venha falar para os nossos internautas, os que me acompanham de todo o Brasil, as pessoas aqui também da igreja, muita gente quer saber. Você é a pastora Marília, que são os nossos coordenadores estaduais de casais, né? Você é uma autoridade sobre o assunto, entende muito disso. Eu quero que você venha nos falar sobre o pai ideal, a mãe ideal, o sexo dentro do casamento, toda essa problemática que nós temos visto sobre a desconstrução da família, que a mídia está pregando, aquela coisa de homem com homem, mulher com mulher, menina de 14 pode dormir com homem casado e engravidar e abortar, tudo isso. A gente vê, né? Então, na segunda-feira, eu tenho certeza... Pelo seu Instagram. Pelo meu Instagram, tá bom? 8, vamos botar para 8h40, 8h30, 8h40, ok? A gente vai definir qualquer coisa, ainda hoje a gente define. Aí você, a pastora Marília, vai estar fazendo comigo e a pastora Ivanilde, minha esposa, uma live especial sobre a gênese do casamento. E isso aí vai servir assunto família. E vai servir tanto para casado como para solteiro, né? O sim, próximo. Sim, todos solteiros. Às vezes o solteiro diz assim, mas eu não tenho filho, mas um dia vai ter. Né? Antes de você ter filho, de eu ter filho, nós já recebemos alguns princípios de como que era ser responsável, como que é a figura do pai, cuidar dos filhos, cuidar da esposa. Então, tudo isso nós vamos estar tratando e divulgando nas igrejas também e nos nossos instas para que as pessoas possam nos acompanhar. Vai ser muito boa, tenho certeza. Beleza. Então, o Salmo 91, voltando aqui, diz assim, ó, no versículo 2, direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Né? A gente vê que é alguém que habita, né? E é alguém que, aquilo que você tinha falado, né? Conhece o caráter de Deus, né? E confia em Deus, né? Um dia desses eu postei uma frase, se eu não estou enganado, foi do Charles Spurgeon, ele falando sobre o ateísmo. Ele disse assim, o ateísmo é algo engraçado, porque eles não acreditam em Deus, enquanto os demônios creem e estremecem. Mais ou menos a ideia da frase do Spurgeon é essa, né? Ou seja, as pessoas não acreditam e os demônios acreditam em Deus, na existência dele, crê e estremece, como diz lá no texto de Tiago,
Agora, a diferença, Exato. o detalhe está que os demônios não obedecem, né? Mas eles Não obedece. reconhecem a existência, o poderio de Deus e tudo mais. Enquanto o Exato. ateísmo quer ignorar essa presença. Mas, Uhum. de alguma forma, essa pandemia aí fez um monte de ateu clamar por Deus, né? E ter Com experiência certeza. com ele, né? Com certeza. A gente fala, né? Um país que zombou de Deus nesses últimos 4 ou 5 anos, que brincou com a imagem de Deus, que botou Jesus, com todo respeito, vestido de travesti em desfiles de carnaval. Que não temos nada contra os travestis, homossexual, quem quer que seja. Não temos. Eu bato aqui no peito, não temos. Eu tenho amigos aqui no condomínio onde eu moro que são homossexuais, pessoas que a gente se relaciona muito bem. Deus ama o pecador, mas não ama o pecado. Deus ama o alcoólatra, mas não ama o alcoolismo. Deus ama o homossexual, mas não ama o homossexualismo. Mas é o que eu sempre digo para as pessoas. Deus fica assim, ó, você quer fazer suas coisas, vai fazer. Mas não envolva o nome do sagrado, não. Quer pecar, quer aprontar, faz. Mas não envolva o nome de Deus, não. Não bote Deus no meio. Um país que bota homem deitado no teatro e manda um menino de 4 aninhos vir mexer no órgão genital e diz que é arte. E Não ainda é? tem as bênçãos dos, Né? dos poderosos, né? De alguns Sim, poderosos, né? poderosa. Ainda diz que é arte. Um país que pega, faz marcha protestante, pega o crucifixo, que apesar de não representar a minha fé, mas representa a fé de muitos católicos, que tem a imagem de Deus como aquilo, e enfia no órgão genital no ânus. O que é que um país desse espera de Deus, pastor Antônio? Não é nem esperar de Deus, o que é que espera do plantio que fez, né? Exatamente. Porque quando fala de Deus, fica parecendo assim, Deus foi... Não, a pessoa plantou a sua própria semente, né? Criou, cavou a sua própria cova, como diz lá em Provérbios, né? Aquele Exatamente. que Que fizemos... abre uma cova, nela cairá. Então, o que aconteceu, né? Exatamente. Agora a gente vê, e olha como eu digo que tem um texto, né, que dá até base ao Labaredas de Fogo, que é um seminário da nossa igreja reconhecido, né, pela grandiosidade dele, que começou com o pastor Jerônimo, mas hoje vários outros pastores fazem, inclusive nosso amigo Flamarion, pastor Flamarion, baseado naquele texto, né, que do fogo Deus faz seus ministros. E eu começo, né? E aí vem ministros labaredas de fogo. Labaredas de fogo. Então, acredito que eles pegaram aquele fogo, ou pegaram aquele texto e veio um insight lá no pastor Jerônimo para criar o nome. Então, eu costumo dizer que o tempo é um ministro de Deus. Tem muita coisa que você vai ver, né, como resposta, talvez não hoje, não semana que vem, não no mês que vem, mas no ano que vem, 2 anos depois. A pessoa diz assim, mas não vai acontecer nada, Deus não está vendo, enfim, mas o tempo diz, né? O tempo diz quem são os leais e quem são os Judas. O tempo diz, né, quais foram as sementes que foram plantadas, boas, os que andam conosco e os que andam contra. O tempo discerne, né? O tempo traz discernimento. Então, a gente vê, né, como aquele texto que Paulo escreve aos Gálatas se cumpriu. Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Um país onde a gente viu lá em uma cidade de Pernambuco, não me lembro agora se foi Recife ou Garanhuns, num evento musical, uma tal cantora que é daqui da Bahia, fazendo invocação de espíritos, né? Sim. De invocação de demônios. Sobre os presentes. Sobre os presentes no show, é verdade. Né? Eu vi disso. Abrindo as portas, vamos chamar assim, os portais espirituais para que o mal viesse. Um país onde a gente viu, né, arrastando. É claro que não era Jesus, mas era alguém que estava ali fazendo uma representação de um símbolo cristão. Aí tem aqueles crentes, mas Deus se defende. Mas quando Davi chega lá e vê Golias por 40 dias
afrontando o exército de Israel. Davi não viu somente uma afronta para o exército de Israel, ele viu uma afronta para ao Deus vivo. E ele disse, esse circunciso não vai ficar fazendo isso, não. Então, olha só o que é que acontece. Hoje, nos palcos aonde eles zombaram, eles não podem nem subir, porque carnaval do ano que vem está cancelado. Se não tiver uma vacina eficiente, eficaz, não tem carnaval. Nos palcos... Espero que não tenha. E, por sinal, já não era para ter no início. Porque, já não era para ter tido esse ano. Aí com certeza. Ninguém viu que era aglomeração e ninguém falou mas é uma live para uma outra história, para outro dia. Uma outra história, então, exatamente. Nos palcos onde eles invocaram esses demônios, eles não podem nem subir, porque não tem nem mais palco. Se quiser fazer algum tipo de show, vai ser na base do drive-thru, drive-in, e ainda dependendo da permissão da prefeitura do lugar. Então, aonde Deus foi... tentaram desmoralizar Deus, igual que aconteceu no Egito. Cada praga daquela foi, de alguma forma, para Deus fazendo... Que nem fez combatendo cada deus do Egito. Cada praga daquela foi para derrubar um ídolo, que nem o que aconteceu naquele lugar lá dos filisteus, onde a Arca da Aliança estava, e ele só amanheceu derrubou o Dagon. Caído, né? O Dagon. Então, Deus fez no Egito esses ídolos todos caírem. Hoje, a gente verdade, meu amigo, que todas essas idolatrias, né, caíram por terra. Zombaram de Deus numa tal de comédia, sei lá que nome dá aquilo, mas que nada mais era do que uma provocação aos cristãos através de um especial de Natal que liberaram, porque era cultura. Eu vou entrar nesse segmento de cultura para falar o que eu quiser. Eu vou começar também a fazer filme e fazer show, porque tudo vai estar protegido debaixo do manto da cultura. Na cultura do Vale do Mundo. Então, pronto. Você já é meu convidado aí para esse projeto de cultura. A gente vai falar estamos juntos. Né? Aí vai ter que julgar a gente com a mesma medida. Aí o que é que vai acontecer? Aí a gente vê, cadê os carinhas agora contando piada? Alguns foram demitidos da Globo, estão aí né, pedindo misericórdia, um cantinho para poder fazer seus stand-up, que nem pode fazer porque os teatros estão fechados. Enfim, a grande lição que fica é que não vale a pena querer bater de frente com o Todo-Poderoso. Não vale. Por isso que Salomão... É como recalcitrar com os aguilhões, disse Paulo. É o quê? É como recalcitrar contra os aguilhões, disse Paulo. Traduzindo para o baianês, Paulo queria dizer... dar murro em ponta de faca. Exatamente, né? Botar prego na parede com a ponta para cima e querer dar murro. Os aguilhões aqui, ele usa, talvez, né? Ele estava pensando no escorpião, né? Aquela parte do escorpião que vai lá e pica, né? Então, e é fatal. Então, é importante a gente compreender. Por isso que Salomão diz, tudo começa com o temor a Deus. O princípio, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, quem quiser desfrutar das bênçãos, você falou uma aí que é longevidade, a gente poderia citar uma outra aqui, que é a casa protegida, né? Casa protegida. Como a casa dos hebreus foram protegidas naquela noite, que é interessante dizer que no Egito não estava morando só egípcio, tinha egípcio e também tinha os hebreus que estavam lá cativos. Os hebreus que estavam lá. Mas quando acontece a Páscoa, muita gente pensa que a Páscoa ela significa passagem, vem de passar, mas muita gente liga a questão da travessia do Mar Vermelho, que foi um fenômeno, né? Um milagre majestoso de Deus, mas tem a ver com a passagem de Deus por cima do Egito, a passagem do anjo mandado pelo Senhor por cima do Egito, e aonde a casa tinha o sangue, né? A marca do sangue do Cordeiro, que era uma tipificação do sangue de Jesus, não houve nenhum tipo de morte, né? Verdade. Então, é importante isso. Super importante.
E uma das coisas que o Salmo 91 fala, pastor Antônio, é que haverá uma recompensa também para quem não é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Verás a recompensa dos ímpios. Em outras É uma... palavras, você vai ver, né, o que é que eles vão receber como recompensa. No versículo 7, Deus Essa está dizendo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ao lado de quem? Vai cair diante de quem? Diante de quem é aquele que habita. Aí Deus diz, mas presta atenção, fique olhando. Com os seus olhos você olhará e verá a recompensa do ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é o cara que não quer ser aquele que habita. Então o Salmo 91... O ímpio é o que se tem de pior, né? Porque a gente vê lá no Salmo 1, 3 grupos. O escarnecedor, o pecador, mas o ímpio é aquele mesmo barra pesada, é aquele que afronta, que anarquiza contra a autoridade divina, é aquele que rasga a Bíblia, que faz coisas como você citou aí. Então, Deus está dizendo, em outras palavras, dá tempo que você vai ver o que aqueles... Tem que você vai ver. Você vai ver a recompensa que ele vai ter. É muito interessante isso. E eu me lembro do outro salmista, que ele chega, né, depressivo, né, usando a palavra da moda, assim, querendo abandonar tudo. Se eu não estou equivocado aqui, é Asaf. Ele chega na igreja do Vale das Pedrinhas, dizendo, hoje eu vou entregar meu cartão de membro para o pastor Daives. Deus é mais. E aí, né, daqui a pouco ele começa a sentir ali a habitação do Altíssimo, e o Altíssimo vai dando a ele níveis de entendimento, e ele chega uma hora que ele começa a ver o que o ímpio o que o ímpio vivencia e vivenciará, e ele diz, não, eu não posso. Então, ele entra praticamente... o que tem de gente querendo saber o que é esse laço do passarinheiro. Acho que é melhor a gente responder logo isso hoje, né? Eu respondo na próxima live. Próxima live, né? Já teve aqui umas 10 pessoas. Ou manda entrar no site da Amazon aí e comprar o livro do Salmo 91 que todo mundo aprende. Eu também falo isso na Gênese do Casamento, viu? Também pode entrar aí na Hotmart e você vai ver, né? Como tem no site da Amazon. Nos casamentos. Está vendendo nosso livro aí, A Guerra dos 11.000 Demônios. A maior revelação sobre o Salmo 91. Baratinho, R$13,90. Você aprende tudo que eu estou falando sobre o Salmo 91. Inclusive, o que é o laço do passarinheiro, que não tem nada a ver com a peste perniciosa. Exatamente. É outro assunto. E o que ele não fala nesse livro está no meu da Gênese do Casamento. Então, compra os dois, porque um só não se preocupe, não. O seu vai anunciar a segunda. Vai anunciar a segunda, você vai voltar. Tá bom, então. Vai mostrar então, lá e aqui o meu livro, segunda. Teu livro está onde mesmo? Está lá com... Como é o nome do cara da Amazon? No site da Amazon. Jeff Bezos. Então, agora o homem mais rico do mundo. Né? Na Amazon. O meu está nos Correios. Nem chegou ainda. Cada um tem a sua cada um tem a sua plataforma de anúncio. Né? Então, uma palavra final para a gente encerrar essa live para os nossos amigos. Amém. E a gente vai dizer a data da outra para responder esse laço do passarinheiro aí. Mas eu acho que o pessoal pelo menos compreendeu essa peste, né? E que essa peste, louvamos a Deus, se você está vivo aí assistindo a nossa live, é porque Deus tem sido fiel e você, de alguma forma, tem se escondido, né, nesse poderoso esconderijo que ninguém pode tocar, nem mexer com quem para lá vai. Né? A palavra final, pastor Antônio, que eu tenho para os nossos queridos amigos, internautas que estão nos vendo, telespectadores, que de qualquer forma estão nos vendo, né? De uma forma via celular. A palavra final é: o Salmo 23 fala sobre o vale da sombra da morte.
o Salmo 91 fala sobre a sombra do Onipotente. Quando você não aceita ter uma aliança com Deus, um compromisso com Deus, ser fiel a Deus e estar honrando a Deus, você sempre estará no vale da sombra da morte. Desprotegido, sem guarnição, sem pastoreio. Quando você tem uma Em outras aliança... palavras, sem atrapalhar seu raciocínio, correndo o risco de morrer. De morrer. E quando fala morrer, não é só propriamente a morte física. É a morte do casamento, é a morte dos sonhos, é a morte das emoções, é a morte dos projetos. O vale da... Por exemplo, o Brasil e o mundo, nesse momento, está atravessando o vale da sombra da morte. Eita, esse lado descarregou. Vamos ver, deu um probleminha de transmissão, parece que acabou descarregando o celular do pastor Dadson, mas eu continuo com você aqui. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, isso é muito sério, essa coisa de ter um compromisso com Deus. Deus, relacionamentos de beira de estrada. A gente vê que quando Zaqueu se encontra com Jesus, e Zaqueu está em cima daquela árvore, Jesus diz assim, ó, Zaqueu, desce depressa, porque convém eu ir na sua casa. Então, Deus é um Deus de relacionamento. Hoje, eu estaria falando isso com o pastor Daidson, não sei se vai dar tempo dele voltar, né? O celular dele descarregou, mas ele me parece que já está conectando o aparelho. Hoje a gente vive uma geração, isso é unânime entre os pastores, entre os ministérios, de pessoas que querem apenas as bênçãos, mas não querem compromisso com o abençoador. O que vai acontecer? Você vai desfrutar de alguma coisa que você quer naquele momento, mas logo em seguida você vai viver uma vida limitada, uma vida apenas de momentos de realizações, enquanto Deus tem um projeto, um plano, como diz a Bispa Sônia numa das suas canções, um plano melhor, né? Pastor Ivanilde chegando aqui, né? Deus abençoe, um abraço para ela. Então, eu não sei se o pastor Daidson está usando o seu aparelho. Se for, dá um retorno aí que eu faço conexão aqui com a pastora Ivanilde para a gente concluir, né, essa live. Então, como diz a Bispa Sônia, Jesus é o plano e tem um plano melhor. O salmista dizia assim, creio que eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Significa o quê? Que ele acreditava que mesmo antes de passar por essa primeira morte, ele vivenciaria as bênçãos de Deus aqui na terra. Então, tome posse disso. E se você tem vivido uma vida, né, de apenas ir ao templo, mas de não ter um compromisso, né, o que acontece? Vou conectar aqui, né, com a pastora Ivanilde para ver se a gente consegue falar com o pastor Daidson, que o celular dele descarregou só para ele fazer as considerações finais, né? Então, se você só tem tido, né, uma vida de ida ao templo, mas não tem sido templo de Deus, hoje é hora... Oi, meu amigo, descarregou meu celular. Mais nada, pronto, mais nada, vamos estar ao lado de uma ajudadora. Peguei o Insta aqui da minha esposa, entrei pelo Insta dela. Mas concluindo, então, o Vale da Sombra da Morte, o Brasil, o mundo está passando por ele. Só que existe a sombra do Onipotente. A palavra onipotente, pastor Antônio, significa pode contra tudo e nada pode contra ele. Só que a palavra onipotente também significa autoridade sobre tudo. Então, o que é que Deus me fez entender? Que o pastorado
é a chave para colocar qualquer pessoa debaixo da sombra do Onipotente. Porque a palavra onipotente significa autoridade. Quando você está debaixo de autoridade, está debaixo do pastorado, vá para lá, Samuel, que eu estou trabalhando, papai. Quando... Leve ele lá. Está debaixo da autoridade. Como diria Nelson Rodrigues, isso é a vida como ela é. Agora aqui, ó. Ao vivo é Quando a feliz. pessoa está debaixo de autoridade. Ao vivo tem isso. Olha que obra de engano. Pera aí. Bem, gente, Bem, gente, estaremos falando isso na live estaremos falando isso da Gênesis do casamento. casamento. Que obra de engano, menino. Mas isso acontece até... Mas isso acontece que até filhos de presidente. Filhos de cantores, às vezes, interferem aí, né? Mas é um privilégio ele estar aprendendo. Se eu não estou enganado, é o prefeito de Salvador, ele disse que ele ficava na sala onde o avô dele despachava, né, o ACM, como diz o Mário Terres, o original. Eu acho que era o filho do Kennedy, ficava debaixo da mesa quando ele estava despachando. Então, ele está aprendendo. Daqui a 20 anos, ele vai estar fazendo uma live sobre o Salmo 91, né, atualizado com as pestes da época, né? Mas Deus cumprindo a sua promessa e guardando do mesmo jeito. Então, quando a pessoa ela está debaixo da mão do pastor, a mão do pastor na cabeça dela, orando por ela, é uma chave espiritual para colocá-la debaixo de autoridade. Deus está dizendo, se você estiver debaixo da sombra do Onipotente, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ali a Bíblia está dizendo que a sombra do Onipotente é a sombra da autoridade espiritual. Então, em parte, Deus está dizendo, a oração da autoridade do pastor sobre você é a chave, é o teu ingresso, é o teu passaporte para você estar debaixo de proteção na sombra do Onipotente. Por isso, você, amigo, você precisa estar debaixo de oração de pastorado. Porque a oração do seu pastor é a chave espiritual para guardar você na sombra do Onipotente. Deus te abençoe, Deus abençoe os nossos amigos e vamos orar por eles. Né? Vamos orar. Você falando isso aí de pastoreio, enfim, você sabe que hoje existe, né? O diabo sempre, quando quer destruir uma coisa, ele não vai perder tempo derrubando bloco, ele já vai logo na fundação, nem que isso demanda tempo. Então, a gente vê hoje a família destruída, não todas, graças a Deus, porque o diabo foi lá nos fundamentos da família. Você vê a sociedade sendo destruída porque o diabo foi nos fundamentos da sociedade. Você vê hoje a igreja passando por crises, eu falo igreja no sentido enquanto organizações, porque o diabo tem ido também nos fundamentos. Como? Hoje tem correntes de pessoas que defendem, né, servir a Deus no isolamento. E eu não falo isolamento agora por causa da pandemia, ou seja, eu posso servir a Deus sozinho. Defendem a não necessidade do pastoreio e todas essas coisas que, se a gente for para a Bíblia, a gente, num versículo só, a gente já sai derrubando essas teses. Primeiro, porque o pastoreio foi estabelecido pelo próprio Jesus e Paulo, ou melhor, Davi já falava no Salmo 23, mas o próprio Jesus falou com Pedro, Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Então, pastoreio é uma constituição divina, é necessário. Não existe ordem em grupo sem a figura de uma liderança. Segundo, né, a desconstrução do templo, né? O diabo sabe que qualquer pessoa, como é que eu posso dizer isso? Isso é do mundo animal. Qualquer animal longe do seu rebanho, ele é presa fácil, né? Então, estando reunido, estando congregando, tanto é que a ideia de eclésia no original, ele tem um sentido muito mais amplo do que isso que a maioria das pessoas falam. É chamados para fora, não é somente isso. Na outra live a gente fala sobre isso. Mas, resumindo, são duas coisas importantes para que a gente tenha uma vida saudável. Se hoje eu estou no ministério, se hoje eu sobrevivi, como diz, tem uma música aí de uma cantora, né? Eu sobrevivi. Por quem é que canta isso? Sara Faria, né? Eu sobrevivi. Eu só me lembro dessa parte, né? É porque eu tive
uma casa de Deus, né, como abrigo, né? O Salmo 27 diz, né, no versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor, né, por longos dias. Eu quero ler o Salmo, que eu quero ler esse Salmo na íntegra, Amém. rapidinho, né? O microfone aí, eu não estou ouvindo bem. Vê se mexeu no microfone aí. Não, é o seu. Não é o meu, não. Parou de sair o som aqui. Deve ser o seu. Os outros estão vindo legal? O seu, a conexão. Foi sua conexão. Internet. Então, gente, Salmo 24 diz assim, ó, ou melhor, Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Você está na casa de Deus. Como é importante você estar na casa de Deus. Como é necessário você estar na casa de Deus. E o diabo faz isso, né? Ele, sabendo disso, o que é que ele faz? Ele vai lá e te tira. Ele vai lá e semeia na cabeça de um monte de gente a ideia de que não é necessário, não é vital, não é importante. Não é importante ter pastor, não é importante, né, ir a uma igreja, mas eu louvo a Deus, né, por você que entende isso, e por você que já está debaixo dessa cobertura. E aí, no versículo seguinte, o salmista Davi diz, porque no dia da adversidade, ele me esconderá no seu pavilhão. Olha aí de novo, né? A coisa do esconderijo do Altíssimo, né? Então, só um instantinho, a gente vai estabelecer mais uma vez a conexão para que a gente possa orar e encerrar essa live de hoje abençoada. Só um instantinho, o pastor Dades está voltando. Oi. Oi. Cadê você? Foi arrebatado? Cadê você? Foi arrebatado? Meu Deus. Estou aqui, Meu tá me Deus. vendo? É invisível? Ah, É invisível? Ah, apareceu. então, olha só. Então, olha só, para encerrar, só para você entender o contexto. Está dando um eco aí. Estou te ouvindo aqui. Perfeitamente. Pronto. Então, ó, o Salmo 27, ele diz o quê? Versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Hoje tem gente que não vai na igreja nem um dia. Não vai ao templo nem um dia. O livro de Lucas termina dizendo que... aí alguém pode dizer, mas isso é Velho Testamento. Lucas termina o último versículo dizendo que os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, estavam todos os dias no templo. E olha que eles não podiam entrar lá na intimidade do templo, mas eles estavam no átrio. Isso é forte demais. E aí o salmista Davi diz, para que eu ia para o templo? Para que eu quero estar? Para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Então, hoje o diabo tirou as pessoas da proteção e do mentoreamento do pastor e do lugar mais sagrado que há na terra, que é a casa de Deus. Aí Davi diz no versículo 5, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, algumas traduções falam tabernáculo, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, olha o esconderijo do Altíssimo aqui de novo, né? Por-me-á sobre uma rocha, ou seja, eu vou estar em segurança. Então, eu estava falando, né? Não ignore esses dois princípios importantes, uma autoridade espiritual sobre a sua vida, durante, né, minha vida praticamente toda, né? Porque eu cheguei na igreja com 10 anos, eu tive 2 pastores, o meu primeiro pastor, Pai na Fé, me abençoando, e agora meu segundo pastor, o pastor Valdemar, meu pai ministerial, né, sendo cobertura sobre a minha vida, fora, né, nosso líder maior, pastor Mário de Oliveira, né, que abençoa toda a quadrangular no Brasil. Então, não ignore a importância disso e não ignore a importância de você ter uma casa de Deus como sua referência, né? É lá que você pode se casar, é lá que você pode apresentar o teu filho ao Senhor, é lá que na hora da dor, do luto, você pode, né, chorar com os irmãos, velar, né, uma pessoa que partiu. Enfim, a igreja faz parte da nossa história, do nascimento até o último dia. É o esconderijo que Deus colocou aqui na terra, físico, para que a gente possa se abrigar. Vamos orar? Você ora aí. Vamos orar pelas pessoas que estão nos ouvindo. Senhor nosso Deus,
precioso e grande Pai, oramos e abençoamos todos os que estão nos vendo, nos assistindo, via Instagram, Facebook e outros instrumentos, através do celular, ou quem sabe do notebook, que haja a tua graça alcançando essa pessoa, seja ela doente, enferma, acamada, esteja com problemas emocionais, financeiros, mas que acima de tudo, Pai, essa pessoa aceite o compromisso de ser aquele que habita contigo, que está contigo, no santo esconderijo do Altíssimo. Que os milagres do Salmo 91 se manifestem, se façam presentes sobre a vida desta pessoa. E desde já repreendemos todo o mal, toda a depressão, toda a síndrome do pânico, todo o medo, todo o laço do passarinheiro, todo espanto noturno, toda a peste que anda na escuridão, toda a mortandade que está no meio-dia. Que 1000 caiam ao lado, 10.000 à nossa direita, e que nós e a nossa casa não sejamos atingidos. É o que nós pedimos e determinamos, Pai, na autoridade do nome precioso de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Graças Graças a Deus. Quero te agradecer pelo convite. Para mim foi uma noite agradável, uma live muito produtiva, né? A gente pôde, dentro da sua exegese e da sua inspiração, né? Acerca do texto, né? Ter algumas janelas de entendimento abertas, que Deus possa abençoar seu ministério, tanto pastoreio como de conferencista, e que um abraço aqui para o pessoal da Quadrangular do Vale das Pedrinhas, a QVP, como é QVP que vocês chamam ou não? VP. E QVP. Um abraço para a bispa, para os meninos, em nome da nossa família, né, a pastora e os meninos aqui. Deus abençoe. Essa live vai ficar gravada no meu Instagram. Depois, essa semana, vai estar indo para o meu YouTube. Você vai poder rever. E alguma coisa que você não entendeu direito, você revendo, com certeza, Deus vai lhe dar entendimento. Muito obrigado pela companhia. Se puder, me acompanhe, me siga pelo meu Instagram, Rev Antônio Fonseca. E já diz logo o teu Instagram, porque a próxima live sobre família vai ser pelo seu, né? Segunda-feira, às 8h30 da noite, a live poderosa. 9. @Daideson Santos. Tá aí no Insta aí aparecendo. Eu tô falando aqui pelo Insta da minha esposa, mas o meu é @Daideson Santos. Tudo junto, tá bom? E vamos estar lá e vai ser meu amigo. Deus Um grande abençoe. beijo no coração. Um abraço para toda a sua família. Fica com Deus. Ela está assistindo. Um beijo para ela também. Um beijo para minha mãe que está aí nos acompanhando. Para toda a família, né, quadrangular do Brasil. Amém. Amém. Paz.